Olá a todos, sou Alexandre Juruena, sou diretor do Animarte, Festival Internacional de Animação Estudantil do Brasil. O festival está celebrando 20 anos esse ano e sendo realizado pela primeira vez completamente online. Então, hoje eu tenho uma honra de trazer um fórum sobre ensino de animação na pandemia, né, convidando o pessoal do CEAnima, né, tendo essa honra, e gostaria de apresentar aqui todos, né, que estão presentes. Vou começar aqui pelo Gabriel Cruz, que é doutor em design pela PUC-Rio, coordenador dos cursos de design gráfico e design de animação da Universidade Veiga de Almeida, professor de animação dos cursos de licenciatura e bacharelado em cinema da Universidade Federal Fluminense, da UF. Bem-vindo, Gabriel. Tudo bom? Então, vou chamar aqui também a Cláudia Bolchol, que é professora e supervisora do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio, doutora em design na linha de pesquisa design de comunicação, culturas e artes, com ênfase em animação, vencedora do Prêmio Unesco 2006, coordenadora da pesquisa Animadores do Brasil, Memória e Material da Cultura Brasileira, é sócia fundadora da ABCA, da Associação Brasileira de Cinema de Animação, membro da Comissão Científica do Confia de Portugal, né, e daqui da comissão organizadora do CEAnima. Então, para mim, na verdade, queria só fazer uma introdução aqui, abrir um parênteses, que a Cláudia, além de ter sido minha professora, foi minha orientadora e foi uma super apoiadora e incentivadora do Festival Animarte nos primórdios. Então, é um prazer, é uma honra muito grande ter a professora Cláudia aqui conosco, né? Enfim. E também queria apresentar aqui o Ismael Lito, que é mestre em design pela PUC-Rio, tem pós-graduação em animação digital pela Universidade Veiga de Almeida, foi diretor na área de novas mídias da Globosat por 8 anos, diretor do curta de animação, que já participou do Festival Animarte, né? Temos uma lembrança saudosa do curta Paleolito, que também foi indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, e atualmente é professor da Universidade Veiga de Almeida no curso de Design de Animação nas disciplinas de Modelagem 3D, Animação 3D, Efeitos Visuais e Animação de Personagem. E também aqui anunciar o Antônio Fialho, que é doutor e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduação em Classic Animation pela Vancouver Film School, do Canadá, e ensina animação desde 2003, com foco em metodologia e princípios de animação. É coordenador da área de animação do Departamento de Fotografia e Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG e professor do curso de graduação em Cinema de Animação e Artes Digitais da UFMG. Prazer, gente. Um prazer, Antônio. Oportunidade muito legal estar aqui. Estão todos devidamente introduzidos. O nosso tema central é o ensino de animação na pandemia. Então, a pandemia ela trouxe mudanças para a vida de todos nós, para a vida profissional de todas as pessoas, né, que tiveram que se readaptar, que se reinventar nesse momento. E na área da educação, né, do ensino, não foi diferente. São mudanças muito impactantes, né? E gostaríamos de abordar essas mudanças especificamente no ensino de animação que está sendo feito de forma remota, né? Não necessariamente presencial. E nós temos aqui algumas pautas, né, para nós trazermos aqui para os nossos convidados, né? Todos que eu queria saber de todos, né? Como que a pandemia afetou e transformou os métodos pedagógicos nas aulas de cinema de animação online. Vamos lá, quem começa? Lá. Vai lá, Cláudia, se quiserem. Então tá bom, gente. Vou começar rapidamente, só para contextualizar, né? E depois a gente faz um bate-papo mais aberto. Nós estamos entrando no momento, terminando, para falar a verdade, o terceiro semestre online e indo para o quarto. Né? A PUC já anunciou que a nossa universidade ainda vai ter mais 6 meses de distanciamento. E é bom saber que, assim, na PUC Rio, são 18 mil pessoas, né? E é muita gente, então tem um medo maior de aglomeração. Temos a questão dos nossos laboratórios, que foram projetados para o ar-condicionado, assim como a grande maioria das salas de aula, né? Então, a gente não teve muita escolha, mas eu acho que a adaptação aconteceu
e que a gente vai poder trocar um pouco aqui das nossas experiências. Legal. Olha só, gente, a gente está indo na UFMG estamos no terceiro período, aliás, no terceiro, né, semestre aí, pelo ensino remoto. E, cara, assim, no início, essa questão de você começar a dar aula, quer dizer, você colocar uma estrutura de fazer aulas pré-gravadas, que era acho que a instrução que todos nós acho que todos nós tivemos, né? Videoaulas, aulas pré-gravadas que não ultrapassassem aí especificamente de não mais que 20 minutos. Essas aulas iam servir de acesso para os alunos em momentos, em tempos diferentes, né? E você tinha paralelo a isso o quê? Você tem aí os encontros online ao vivo com os alunos. Então, eu acho que o primeiro desafio nesse início foi colocar assim aquela quantidade de alunos que nós temos, né? Porque o nosso curso tem uma entrada anual de 40 alunos. São 40 alunos. Então, por exemplo, uma disciplina como Fundamentos da Animação, uma disciplina com uma ênfase prática na construção do movimento, né? Você receber 40 alunos, 40 avatares ali, embora fossem 2 turmas, foi algo assim meio surreal. Então, nesse caso, por exemplo, nós tínhamos turmas A e B, e aí nós juntamos, eu e um outro colega, professor, fizemos assim os 40 juntos nesse encontro, e alguém fazendo a moderação. Então ele estava moderando o site, fazendo as perguntas, e eu ia passando a parte de exposição, ou revisando essas videoaulas e tirando dúvidas, né? Mas, e aí para essas disciplinas introdutórias. Então você vê, tudo isso tem a ver com o quantitativo de alunos, né? O número de alunos muito extenso, para você ensinar assim, a prática de animar de fato. Quando você coloca isso online, os desafios são imensos. Por exemplo, o tanto de informações que você tem que ordenar nessas videoaulas, que antes você poderia improvisar muito, né? Você poderia improvisar muito quando você estava na aula presencial no quadro. Então, assim, isso, pessoalmente, para mim, foi um trabalho, assim, complexo, porque eu tinha que gravar essas videoaulas, colocar muito mais informações, tentar prever todas as, né, pedagogicamente, tudo que você queria não, opa, tá faltando isso aqui. Olha, eu não pensei nisso, né? E depois você tem a parte técnica disso tudo, né? Que você tinha que, ou seja, editar isso, renderizar, né? E postar, fazer um upload. E torcer para que todos assistissem também. Né? Ainda tem esse detalhe, né? Mas isso foi evoluindo. Isso foi evoluindo de uma maneira interessante, assim. Então, para algumas disciplinas que tinham, outras disciplinas que eram mais avançadas, com poucos alunos, né, eu acho que o resultado tinha uma dinâmica mais legal, porque os alunos já sabiam animar, então você já fazia, olha, pessoal, vamos postar os vídeos no Drive, a gente analisa, a gente faz uma discussão. Então, eu acho que isso variou muito, viu, do tipo, se eram disciplinas introdutórias, básicas, e aquelas disciplinas mais avançadas. Então, acho que essa é a primeira visão que eu tenho desse processo. Na Veiga, né, a gente foi um pouco diferente do Antônio. Porque, a gente, na verdade, a nossa indicação foi dar aula, no horário da aula, naquele horário mesmo, do início ao fim, tá lá, na sala de aula, em videoconferência. Né? Também, viu, Gabriel? Só te complementando, a gente tinha isso também, que era um encontro síncrono. Sim, tá? Sim. Mas no horário completo ou parceiro? No horário completo, mas aí você não tinha que seguir, por exemplo, se você tinha essa aula 3 vezes na semana, o encontro síncrono ele não tinha que acontecer as 3 vezes na semana. Essa que era a diferença, sabe? Entendi. Não, eu falo mais isso porque a gente teve na UF. Eu tenho bacana que eu tenho essa experiência dos dois universos, né?
da universidade privada e universidade pública, né? Uhum. Então, na UF, a gente tem uma orientação de parte do material ser um material assíncrono e parte dessa carga horária semanal ser síncrona. Enquanto a liga era o horário de aula normal, né? Então, e aí o Ismael tem uma experiência, o Ismael fez uma estratégia um pouco diferente da minha. Isso também foi uma coisa muito bacana da Veiga, que cada professor teve um direito nesse início para entrar também no quarto período, assim como a PUC, né, Claudinha? Uhum. E assim, no caso a gente tem até uma situação dramática, entre aspas, mas é dramática, que o curso de animação da UVA dura 2 anos e meio. Então a gente já está praticamente quase fechando uma turma que nunca esteve na faculdade para dar aula, né? Aula. Tá completamente nesse período mesmo. Mas assim, uma das coisas que talvez tenha feito muita diferença, né? Eu acho que eu peguei todas as dificuldades, né? O aluno que não abre a câmera, eu acho que isso para muitos professores foi um drama, né? Um aluno que não abre a câmera, que você não sabe se ele está lá, se você não sabe se está dando aula para trocentas letras ou fotinhos, né? Na UF isso foi um pouco diferente. Você vê que tinha alguns alunos que queriam mostrar que estavam ali, mas assim, também uma outra parte que estava muda. Eu tive um grupo de alunos, quando eu dava no segundo tempo, eu dava um intervalinho, porque eu já dava esse intervalo na vida real, né? Eu chegava na sala de aula e ficava comentando sobre a vida até a turma encher, porque a galera ia lanchar e sempre atrasava um pouco, né? Que era só 10 minutos de intervalo. Então eu criei esse intervalinho eu criei esse intervalinho também no remoto, né? Que eu falei assim, gente, vocês acabaram às 10 horas, levanta um pouco, né? Vai dar uma respirada, 10h20, 10h25 eu vou começar, mas eu vou estar aqui desde 10h30. Os alunos criaram um podcast virtual. Eles nem gravavam, mas tipo assim, vamos fazer agora um podcast. Aí entrava um assunto e isso virou uma tradição às 10 da manhã. Isso eu acho que coisa muito legal, que eles traziam assuntos e era uma coisa deles, era um momento deles, né? Que eu até ficava calado só observando, assim. Era uma experiência muito rica. Uma troca que talvez não acontecesse tanto no presencial. E uma outra coisa que me ajudou muito é que todas as nossas aulas nós gravamos, né? Então, tudo aquilo que a gente falou foi gravado. E em casos de disciplinas de caráter muito prático, isso ajudou o aluno. Por quê? Porque no presencial, ele está lá, tira a dúvida com a gente, tranquilo, só que se ele sai da aula e, de repente, não lembra o que eu falei, ou não anotou, ele vai ter que esperar uma semana depois ou me mandar um e-mail para lembrar o que foi que eu falei. Na aula gravada, não. Ele acessava a aula, né, e retomava, né, rapidamente aquilo que foi falado. Né? Isso talvez eu veja até como uma coisa que não sei no presencial como a gente faria, mas é algo que às vezes a gente pensa, né, em fazer. Mas eu só falando isso, Antônio, porque no meu caso eu não tinha essa coisa de preparar, fazer um material assíncrono para publicar, entendeu? Eu evitei. Legal. Na UF, na verdade, eu aproveitava as aulas gravadas, pegava depois, editava tudo e publicava para os alunos. Entendi. Mas foi um pouco mais Cara, leve. isso deu muito trabalho. 27 videoaulas, eu acho, quase 30 que eu gravei até agora. Poxa, só vi uma. Aproveita, cara, aproveita. Eu só vi uma. Também. Eu dei sorte, né, com essa parte. Quando virou online, eu já tinha uns cursos online. Então, em 3 disciplinas minhas, que era animação 3D, animação de personagem e rigging, eu já tinha o conteúdo gravado, porque eu já tinha esses cursos online. Então, o que eu fiz? Eu forneci para eles um cupom gratuito, para eles poderem assistir, e eu entrava, fazia 1 horinha de dúvidas na aula ao vivo, né, no início. Mas agora o que eu estou fazendo, que eu já vi que precisa mesmo, é explicar o conteúdo de novo online, ao vivo, mesmo que ele já tenha gravado lá.
Então, eu tô deixando para tirar dúvida só no início, assim, da aula, mas depois eu começo já repetindo mesmo, porque eles às vezes não assistem, mesmo conteúdo gravado, o online pega mais, né? Você ensina mais se tiver ao vivo ali, né? Não é online, é ao vivo. Mas isso me ajudou no início muito, e agora eu estou vendo que ele ajuda também, porque os alunos têm esse conteúdo meu já gravado dos cursos, mas o conteúdo que eu tô fazendo ao vivo eu também estou gravando, né? Como o Gabriel falou lá na UVA, eu estou transmitindo ao vivo no YouTube, e aí eles podem acessar o link depois no YouTube, no próprio YouTube, né? Que é uma ferramenta que eles usam sempre. Bom, eu já estou fazendo uma estratégia diferente de todos, talvez, né? Bom, a PUC, ela há pouco tempo atrás, eu não tenho dados atuais, né? Mas há pouco tempo atrás ela era de 40% de bolsistas e 60% de pagantes. Isso faz que seja um público muito eclético, com dificuldades diversas, né? E privilégios diversos também. Então, rapidamente eu percebi, pelo que os alunos me traziam, que muitas pessoas dividem o computador, a família divide o computador, e eles ficam na hora da aula. E o aluno se virou para mim: mas Claudinha, como é que eu vou pedir para ver vídeo de animação fora da aula? O que a minha mãe vai falar? Aí eu pensei, é mesmo. Pois eu dando animações, né? Que a pessoa de 2 horas para tentar fazer repertório e não sei o que, parará, e não era uma realidade possível, né? Aí eu pensei, vou estar sempre presente, como se fosse de verdade. Por quê? Quando eu saía de dentro da sala de aula, não adiantava, que a pessoa não ia mais me encontrar lá. Então, eu canalizei tudo num horário só, para poder administrar um pouco essas diferenças e estar junto, né? E foi muito interessante, porque eu nunca gravei aula. Por que eu nunca gravei aula? Na esperança que eles abram as bolinhas, abram seus perfis, e vira e mexe, um abre, outro abre, aí vai falar alguma coisa, abre também. Eu estou sentindo que a gente agora está conseguindo uma entrada maior, né? Mas eu percebi também que quem menos interessa ali é o professor, na história da câmera. Pois eles não estão fechando a câmera para mim, eles estão fechando a câmera para a turma, porque eles se paqueram, eles se gostam, eles mal se conhecem, em muitos casos, como são os de fundamentos, né? E existe gente, vamos lembrar, né? Existe toda uma participação social, emocional, coletiva dentro de uma sala de aula. Então, eu comecei a fechar minha câmera também. Às vezes eu disse, enchi o saco de ficar olhando. Eu posso fechar essa câmera? Fechava. Daqui a pouco abria alguém a câmera e dizia, Cláudia ou Cláudia? Fazia, tá, eu. Aí, sabe, essa coisa dinâmica, que nem tem que estar sempre fechada, nem tem que sempre estar aberta. Nem o professor tem que estar extremamente disponível ali, recebendo aquela carga enorme de luminosidade 2, 3 horas seguidas. Nem o aluno precisa também ficar escondido, sem poder colocar a sua opinião. Eu acho que aí é que está o grande problema. Tá? Durante anos, a educação se preocupou com o retorno do aluno. Saber o que ele está achando, pedir a participação, ter a troca. E agora, no digital, parece que a gente esqueceu um pouco essa premissa. Né? E acho que é o momento da gente pensar, isso veio para ficar, como nós vamos resgatar isso? Esse contato. Tá? Não, e complementando uma coisa que o Ismael falou, por exemplo, na primeira turma que eu peguei era isso, eu não via, era meio assustador, você vê todo mundo em silêncio absoluto, né? Ninguém para abrir o áudio, assim, nem um chat. Aí, com o tempo, por exemplo, agora no terceiro semestre, eu já combinei assim, olha, quem quer ser moderador, quem vai direcionar as perguntas, porque eu vou para a tela, vou compartilhar a tela e alguém vai ficar fazendo, e olha, enquanto eu estou explicando alguma coisa, ou às vezes
reprisando mesmo a videoaula, meio que explicando de novo, acontece mesmo. E em algumas situações eu comecei a fazer algo que eu tinha planejado de fazer no início, eu achei que estava difícil e agora eu estou fazendo. Eu estou animando para eles. Eu acho que está sendo o resultado mais interessante, assim. Então, eu vou fazendo a animação daquele trabalho prático que eles vão realizar, vou discutindo as etapas, o processo, e eles vão perguntando. E então, o encontro síncrono aí passou a ser isso. Eu passei a fazer a demonstração. Isso também. Tá vendo? Eu acho que isso está sendo o melhor. Vai lá, Gabriel. Não, isso também eu tenho feito, tanto no compartilhar. Isso é uma coisa bacana, tanto no compartilhar a própria tela, né, de mostrar nos softwares, quanto pegar o celular aqui e apontar para a mesa de luz e dar a aula. E é muito legal, né? Porque aqui no caso eu aponto o celular e eu fico vendo como é que tá no computador, né? Fica com duas câmeras. Fica com duas, né? E legal. Porque eu começo a olhar assim, eu falo, cara, é engraçado, a minha aula são as minhas de papel. Contendo assim. Eu concordo também, Claudinha, porque também tem essa questão de se expor, né? Porque a gente está expondo a nossa vida, né? Para nossa casa, né? Eu brinco, não tem aula sem que a minha filha entre em algum momento. No início eu ficava, oh meu Deus, ela entrou na aula. Depois lá, gente, que cara. Oi, gente, você quer Gabi? O pessoal já fala com ela, né? Aí acabava a aula, todo mundo ficava falando pra Gabi, nossa, que fofo, aí. Aí a galera ligava a câmera, era ótimo. Perfeito. Porque todo mundo queria dar Não é com a gente. O problema não somos nós. Pois é fantástico, é muito legal. Eu senti essa abertura maior também inicialmente nas aulas da UF, depois na Veiga veio mais aos pouquinhos, mas assim, agora também um outro lado que foi para nós, principalmente acho que para mim e para o Ismael também, que como o curso da Veiga, ele é muito, muito técnico, né? A gente fala muito de programa, de software, foi a questão das máquinas. Os meninos que não tinham uma máquina que era possível rodar o Photoshop. Mas o 2021 tá terrível. Assim, ele tá... Nem se mexe. Você abre o After e não abre o Photoshop. Eu tô impressionado com isso. Né? Então, assim, principalmente a galera de primeiro período que está chegando agora nos cursos, né? Isso é uma circunstância que para a gente está pesando bastante. E aí, a disciplina é de edição de imagens, então você começa também a trazer soluções mais possíveis, né? Usar o Blender ao invés do Maya. E isso também é muito legal, né? Porque também a gente começa a trabalhar essa noção de, cara, quem faz a animação, quem faz a arte não é o software, é o animador, é o ilustrador, né? E aí, como você fala, mas não dá para fazer, não dá para fazer nada decente no Krita. Eu dou aula de 2D tradicional digital toda no Krita, né? Que é aquele que você baixa, é toda no Krita. Vou fazer no Photoshop? Não vou fazer. Vou mostrar que tem um programa de pintura digital que é maravilhoso, gratuito, que é o Krita. Né? O Stop Motion, usando lá o Aero Animation ou o Studio Stop Motion, que apesar de não ser open source, ele é gratuito. Você tem uma versão gratuita que dá conta do recado. Muito boa. Então, assim, são circunstâncias que você vai começar a dizer, cara, não tem desculpa para você não animar, entendeu? A gente tem que começar a puxar também essas possibilidades. Também faz a gente ter que reconstruir, né, a aula, né? Eu não sei se alguém aqui também dá aula para crianças atualmente ou adolescentes, porque eu sou professor numa escola, né, eu dou aula para crianças e adolescentes, ensino fundamental e ensino médio, na Escola Parque do Rio de Janeiro, dou aula de cinema, de animação. Também posso contribuir um pouco com essa experiência, né? Com os alunos mais novos, ensino fundamental, todos com a câmera ligada, sempre. Então, isso que o Gabriel falou, e o Antônio também, a Claudinha, todos compartilharam de mostrar o que está fazendo, né? De compartilhar a câmera e fazer uma animação na hora. Eu acho legal que a gente também pode ter o feedback dos alunos, um pouco naquilo que a Claudinha falou, né? De ver sempre o outro lado, que eu sempre peço para eles mostrarem o que eles estão desenhando, ou às vezes compartilhar a tela deles, né? Eu acho que tem essa vantagem, mas os alunos do ensino médio já não abrem câmera.
E aí vocês falaram dos perfis, né? Que a gente vê aquela, não só as letrinhas, mas vê aqueles perfis irreverentes, né? Vem a Gretchen, o Neymar, ou sei lá. Também, né? Tem que a gente está falando, sabe, nem com você vê aquelas celebridades. Tem uns nomes esquisitos, né? Não é, sim, outros nomes, né? Os alter egos que vão surgindo. Mas tem esse lado também. Isso que o Antônio falou de produzir vídeos, eu acho que realmente é muito complicador, é um trabalho que vai muito além. Eu acho que é muito importante a gente pensar, quando todos vocês falaram, né, que no começo, gente, veio no baque, ninguém planejou nada, nós não tivemos tempo para planejar uma aula online. Não, foi assim, se vira porque tem que ser assim, né? Foi de uma hora para outra, né? Então, eu também imaginei fazer videoaulas, né? Foi a minha primeira ideia como professor de crianças e adolescentes. Eu acho que eu fiz uma videoaula e depois foi só encontro, que é o que começou a funcionar mesmo, que é o aluno saber que você está ali na hora, que você está falando com ele, né? Eu acho que isso que o Ismael falou que fez, tem todo um curso já pronto, mas que está refazendo, porque ao vivo é diferente, porque né? É um outro mecanismo, eu não sei, mas tem um outro timing, né? Da pessoa estar se sentindo talvez mais atendida com você ali. Até porque no vivo vem aquela pergunta que não estava no teu plano original. Exatamente. E que vai trazer um plus, entendeu? E, tipo, total. Isso é bom. A interação. Isso que o Gabriel falou também, quando eu lembrei do Antônio, falando de produzir muitos vídeos, né? Que é essa questão das casas, né? Quem tem filho pequeno, isso que o Gabriel falou que também... Eu tenho 2 pequenos que também estão fazendo aula online, né? Então, esse caos que as casas estão tendo que internet, né? Tem que dar para todo mundo. E que nem sempre tem silêncio para gravar também, né? Você está gravando a aula e vem um pai. Aí você fala... Grava. Não, e assim, e você imagina, na universidade pública, você tem, né, os alunos, quer dizer, alunos carentes, por exemplo, né? A videoaula é essencial, se for imaginar, né? Ele não vai ter uma conexão na hora que você colocar 20 pessoas ali, ou mais de 30 pessoas, né? É a hora que a videoaula você precisa que tenha esse recurso para ter uma troca. Mas tem uma outra questão também, que é o seguinte, por exemplo, eu tô vendo a mesa de desenho do Gabriel lá atrás, né? Então, assim, eu ensino o processo analógico, e eu tive que ensinar agora pelo digital, porque é desenho à mão, né? É hand-draw animation, pronto. Mas quantos alunos têm tablet na universidade pública, sabe? Isso é cruel, entendeu? Porque, assim, isso é complexo, né? Quantos alunos vão poder fazer isso? E a gente teve que migrar para olha, nós vamos fazer digital, mas poucos alunos trancaram. Então, assim, dos que estavam ali presentes. Mas isso foi uma opção mesmo para tornar viável, né? Então, essa é uma outra questão nesse ensino remoto emergencial. Quer dizer, eles não têm, pelo menos no nosso caso, eles não estão tendo contato com o processo analógico, que eu acho que é super importante, né, para eles fazer uma reflexão sobre o processo de se criar animação desde os processos tradicionais, né, desde dos processos clássicos, assim, ou seja, o que daquilo vai trazer para o digital, né? Qual é a metodologia que você vai levar para frente, entendeu? Isso esse pessoal não está tendo contato, né? Então tem um laboratório todo pensado para isso, né? Com as mesas de desenho, com webcam e tal. Aí é um outro lado que eu acho que está tendo essa perda aí, ela está sendo visível. Então, a outra coisa, né, que eu acho, você está num laboratório, você tem uma dinâmica assim, você tem alunos vendo o trabalho dos outros ao mesmo tempo, né? Há um estímulo coletivo ali. Você está vendo aquele teste de linha, ou aquele teste de animação, pensa o teste, olha, que bacana, que legal, e um estimula o outro. Aqui a coisa flui diferente. Mesmo a gente postando tudo numa plataforma, no Google Drive, ou coisa do tipo, você não tem esse mesmo... Não tem, você não tem essa dinâmica. Então, é outra coisa que eu acho que é difícil, assim. Esse período, eu pedi como um kit para a PUC, que eles dão para alguns laboratórios, comprar massinha, comprar não sei o quê. Eu disse, não, eu quero um boneco articulado. Por quê? O pessoal do Fundamentos tem que fazer uma caminhada.
né? Então, é o exercício que sempre foi por onde nós sempre começamos, né? Aí, com o bonequinho, eu fui conseguindo mostrar devagarinho para tentar chegar mais perto da analogia com a matéria, com a física, né? Aí, um aluno que tinha sido reprovado, que fez de novo esse período, se virou e fez: pô, Claudinha, é muito mais divertido com você pulando dentro da sua casa. Pois é, por isso que eu arranjei um boneco, entendeu? Porque, gente, eu cheguei a pular, a fazer um monte de coisa aqui para poder contar o tempo, tá? Como é que a gente conta o tempo? Parece coisa de maluco, você fica lá, 1, 2, 3, levanta a perna, segura, parece aula de ginástica, né? Os vizinhos devem achar que eu sou uma malhadora qualquer, porque realmente, e o boneco ajudou a muitos, mas não a todos, mas já deu uma visão espacial, eles têm muita dificuldade, às vezes, de proporção, então deu uma ajudada, ainda não é o ideal, mas já é alguma coisa, né? A gente, para não ir direto para o digital, porque tem alunos nossos também que não têm tablet, não tem, dividem em computador, é uma coisa bem injusta, né? Então, assim, dizer, eles passam o dia inteiro na internet vendo filme de animação, nem todos, tá? Então, a gente tem que se recriar, né? E quando eu estou dando aula pessoalmente, eu fico dizendo, gente, sai dessa aba, vem para cá. Desliga essa janela, porque eu sei aonde eles estão. Tá? E falando com os meus alunos mais íntimos do nada, né? Já soube de gente que fez hidratação no cabelo, enquanto está com as bolinhas fechadas, fazem unha, postam no Facebook enlouquecidamente, no horário que ele está ali com você. Dormem. Aí eles dizem para mim, mas a gente é multitarefa. E são. Assim, Por isso que eu fico gritando, sai dessa aba e vem para outra, para poder sinalizar que tudo bem ficar na outra. A hidratação eu já achei um pouco demais. Tá? Mas o estar em outra aba não inviabiliza a minha aula. Mas aí eu pergunto, e se for gravada, inviabiliza? Porque não tem o elemento surpresa, não tem a professora, sabe? Puxa, aqui agora. Fulaninho, fala você agora. Está sempre no banheiro. Né? E volta correndo desesperado. Porque ainda é uma atração. Né? A pessoa está ali, ao vivo, modificando, respondendo ao que o coleguinha estava falando, que ele também tinha dúvidas. Então, eu não sei, pode ser que a gente consiga, né? Pensar em novas maneiras, mas a gente está se adaptando. Essa é a verdade. Sim. Desculpa. Fica à vontade, Gabriel. Tá que também o grande barato de deixar, assim, eu acho que uma das coisas também bacanas de ir gravando as aulas ao vivo, né, é o aluno que foi ver depois, quando ele vê o quanto ele perde não indo ver aula ao vivo, né? Isso também é uma coisa muito legal, né? A gente já aconteceu muito, professor, a internet está ruim, vou ver a aula gravada, tá bom. Aí depois ele manda mensagem, pô, foi legal, eu queria comentar isso, não sei o quê, né? Eu falei, então assim, eles começam também começar a valorizar um pouco mais esses momentos que a gente está do ao vivo. Então assim, e como eu falei antes, né, a coisa do registro tá lá para quando ele quiser tirar a dúvida, recordar o que a gente falou anteriormente. Né? Mas esse não era o papel do caderno? A gente não anotava no caderno? Para tirar nossas dúvidas quando a gente quisesse no caderno? Mas são todos aqui que gravam as aulas ou é só o caso aqui do Gabriel? Eu deveria gravar também, porque era indicação. Mas eu falei, gente, mais uma... Primeiro que eles fizeram um convênio com a Microsoft para utilizar a plataforma da Microsoft e depois, até o primeiro semestre eu segui. Mas depois não, depois eu falei, gente, eu não vou gravar porque eu cheguei à conclusão seguinte, olha, eu não vou falar nada nós vamos tirar dúvidas da videoaula, né? A videoaula está lá detalhada,
e não vou prejudicar ninguém nesse sentido. A gente vai tirar dúvidas de quem assistiu e também, né? E aí começar a animar em cima e fazer alguma coisa para reforçar o que está lá. Então, mas a indicação era de gravar sim, também. Eu fiz essa pergunta pensando nesses alunos que ficam inibidos, né? Se a gravação não é mais um fator de inibição para ele aparecer ali sabendo que ele vai estar gravado, né? Não sei. São todas situações muito novas. Pode ser, né? Pode ser. Eu acho. Pode ser, sim. Imagina se ele faz uma pergunta burra e vai ficar gravada ali para a eternidade, todo mundo vai escutar? Não, né? Aí ele não vai querer perguntar, né? Aqueles nunca mais. Dificuldade de expor, né? De fazer aquela pergunta que pode parecer. Eu reparei também o seguinte, usam muito mais o chat, né? Muito mais. As perguntas foram quase que 95% é chat. Raramente vem uma questão oral, assim. E são os mesmos que fazem as perguntas orais, assim, são as mesmas pessoas. São sempre os mesmos, né? Os desenvolvidos, né? Tem que sempre dá bom dia, é o mesmo. Cara, obrigado, você é o único que me dá bom dia, com áudio. Você sabe que eu fico preocupada quando passar essa pandemia, como é que vai ser a entrada dessas pessoas de volta na sociedade? Essa é uma das pautas que eu trouxe aqui, que era justamente isso, né? Se a partir dessas transformações da pandemia, se vocês pretendem adotar cada vez mais os métodos híbridos, pensando no cenário pós-pandemia, né? O que veio para ficar, na opinião de vocês, né? Isso é interessante. Por exemplo, eu acho que todo mundo deve ter uma experiência de que orientação de TCC, eu acho que está sendo muito... A dinâmica online, para mim, está sendo muito mais assim, direto no foco, né? E de você... Então, algumas atividades, eu acho que dá para a gente fazer híbrida mesmo. Ou disciplinas avançadas que você tem não mais que 10 alunos, acho que você consegue oferecer ela online. Mas essas de iniciais, de introdutórias, aí com muitos alunos, não tem. E outra coisa, a gente tem uma estrutura, a gente tem um laboratório, né? A gente tem tudo pensado e tem a interação das pessoas ali, a dinâmica é outra. Isso aqui é difícil, igual vocês estão colocando, né? Tá lá o íconezinho, a pessoa pode nem estar ali, né? Assim, é muito complexo. Às vezes estão com alunos que estão em outros estados, em outros países, né? Essa é uma situação legal. Perguntar, vocês estão passando por essa situação? Acho que alguns voltaram, né, para casa. Isso. Para cá. Eu tenho alunos, como o meu curso de ensino fundamental ele é aberto, né, até para fora da escola, né, da escola parque, tem uma aluna que ela é ex-aluna e foi morar em Nova York, ela faz de Latinoamérica. Tem um aluno que está na Bahia, né, tem uns casos assim que são legais, que são alunos que estão em outros estados e que estão participando, né? Isso... Exato. Na UF, de fato, tem muita coisa do aluno que voltou para o seu estado de origem, em casa. Mas isso que o Antônio falou da dinâmica do TCC é um pouco verdade. Porque uma das coisas que eu percebi que começaram a acontecer com mais frequência, a gente, lá na Veiga, a orientação de um filme, né? Da produção de um filme. Mas o método era muito diferente, por exemplo, do que eu via lá quando eu era aluno de design da PUC, né? Assim, tinha o orientador, era a vez do aluno. O aluno ia até a mesa conversava com o orientador. Depois, o papo era meio que ali, tete a tete, né? O orientador e o orientando e o orientador, né? E eu percebi que na sala, que não é gravada, às vezes a pessoa realmente não grava, não faz sentido, né? Acontece um fenômeno muito, muito legal, porque eu falo assim, gente, primeira coisa que eu faço assim, fila dos filmes. No chat. Agora já não falo mais, já entro na sala, já tá os filmes lá na ordem que eu vou orientar. Né? E aí, eles não esperam eles para entrar na sala, né? Eles vão acompanhando. E aí eu comecei a perceber que, mesmo aqueles que eu já orientei, eles continuam até o último aluno. Né? E aí eu comecei a perguntar, gente, fulano, você quer mais alguma dúvida sobre o teu filme? Não, tô acompanhando o projeto do fulano.
E aí começa a entrar também, tipo, começa a surgir os balõezinhos, tá com uma dúvida, não sabe a solução para aquela cena, aí o outro, pô, tem uma referência aqui, toma aqui. Então, super importante, né, cara? Super importante. Mas eu tentava fazer isso na sala presencial, mas na real o aluno acabava a aula e ia embora. Né? Ele fez o filme dele, a orientação dele acabou, ele saía. E eu comecei a perceber que na dinâmica online isso funciona, eu não sei porque, se é essa turma que é mais online mesmo, né? Tem essa realidade, mas assim, eles ficam até o final. E assim, e até já aconteceu, inclusive, de eu terminar, ver que estava faltando alguns, ainda ficavam mais uns 15 minutos na sala, e eles permaneciam comigo até eu dizer, gente, vou fechar, porque ninguém mais se manifestou. Valeu, pessoal, vamos pela semana, tchau. Achou que o fulano vinha hoje. Eu falei, pô, que legal isso. Que é interessante. E acho que tem uma diferença, né? Fala, Cláudia, desculpa. Não, eu ia até falar de você. Eu acho que essa questão do híbrido, ela veio mesmo para ficar. O Ismael teve a oportunidade de, há 2 semestres atrás, dar aula comigo, e foi muito bom, porque eram 2 animadores conversando. E aí a gente fica, você viu aquele não sei o que do pezinho? Aí fica nós 2, aí começa a aparecer as pessoas. Que pezinho é esse que eles estão falando? Né? Ter 2 professores, ter um professor e um monitor, faz com que a dinâmica, né, seja muito melhor para a gente e para os alunos. Sim. O híbrido chegou para ficar, eu acho. Ainda tinha o Moina, né, que era o monitor. Pois é, ainda tinha mais um monitor. Tinham 3 dando aula praticamente, né? E discordando Cláudia... também, isso é importante, entendeu? Discordando, não, eu acho que é melhor assim, não, eu acho assado. O aluno que tem que resolver, para falar a verdade. Aí um lembra, olha só, peraí que eu vou botar uma animação aqui no chat. Aí, pum, aí a Cláudia colocava, aí eu colocava, com o mesmo tema, com o mesmo assunto, às vezes. Muito rápido, isso muito é muito rápido. Bom. Gente, assim, o aluno te dá e você devolve na mesma hora uma referência, por isso os TCCs estão se incorporando tão bem, né, a essa técnica, mas na animação mesmo, né, aquela aulinha beabá, né, também tem coisas que a gente vai manter, com certeza. Deixa eu só aproveitar e puxar no gancho. Falou, Cláudia. 2 animadores conversando ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que a era está nos permitindo. Eu estou aqui dando a minha aula, não sei o quê. De repente, eu mando a mensagem. Robson, um animador amigo nosso que está lá no Canadá. Pode entrar aqui na sala para bater o papo com os alunos? Pô, claro, vou entrar. Sabe, sei lá, a Rosana Urbs para dar uma, que está lá em São Paulo. Então, assim, o Antônio que está aqui de Minas falando com a gente aqui no Rio, né? Aqui no Rio, não, estamos no Brasil todo, no mundo todo. Eu de repente, assim, foi um dia que eu me dei conta, falei, caraca, eu posso me conectar com qualquer pessoa que esteja disponível nesse momento do mundo para falar sobre animação com meus alunos. Então, isso é uma coisa legal. Eu ia perguntar isso do TCC, se estão sendo convidados para as bancas pessoas de outras localidades que geograficamente talvez não fossem possíveis estar presentes, se estão sendo convidados. Estamos. Legal. Então, as bancas estão acontecendo, as bancas acadêmicas vieram acontecendo, né? Nenhuma delas foi, sei lá, vamos deixar para depois que retornar. Não, isso veio acontecendo normal. E também veio, de uma certa maneira, você ficando ali, sei lá, numa banca de doutorado, por exemplo, tem 5 examinadores, né? E aquilo. Mas aparentemente está funcionando. Isso também eu acho que é algo que está funcionando. E os TCCs nossos têm uma monografia, tem um artigo, né? Os alunos têm que escrever. Antes era só o filme, e depois teve a exigência de ter, ou seja, tem um filme de graduação e tem a monografia. A monografia ou o artigo, eu acho que o artigo talvez tenha um resultado mais interessante, mas é a monografia ou o artigo. E então eu acho que o processo de fazer online com orientando, acho que está interessante. Também eu acho que é uma coisa que talvez possa vir para ficar, sabe? Tem uma dinâmica mais legal. Os horários não estão batendo, você encontrar com a pessoa, de repente isso também acho que é algo que possa ser incorporado. Tá? Então, é isso.
Gente, eu tenho uma questão aqui que já foi, acho que um pouco abordada muito por vocês, mas eu queria só para a gente pontuar ela, que é como tornar o ensino de animação online cada vez mais inclusivo, pensando nos diferentes aspectos e parâmetros de inclusão social, racial, inclusão cognitiva, né, que tem alunos que têm aspectos, né, de autismo, né, a Claudinha tem um trabalho muito desenvolvido nessa área, eu tenho a oportunidade também de ter muitos alunos autistas na escola, né, e como que vocês veem essa inclusão, né, que vocês já abordaram, mas vamos focar nesse tema que eu acho que é muito importante, né, não adianta falar das tecnologias se elas não estão podendo chegar, né, para todos, né? Eu acho que isso tem que ser democrático e temos que pensar muito nisso, né? Eu acho que é um ponto fundamental, né? É um desafio, né? É talvez o principal que a gente esteja atravessando agora. Por exemplo, a PUC ela fez uma distribuição de computadores para os bolsistas, para que eles pudessem acompanhar as aulas. Só que no nosso caso não foi muito bom, porque muitos computadores não eram feitos para ter After 3D, Photoshop, não sei o quê, e é difícil a gente dizer que a gente precisa de um melhor. Então, fizemos animação até em tudo. A gente está fazendo animação até em design. Sabe, o InDesign dá para fazer animação também, tá? Então, a gente começou a ficar mais flexível. O After não abre, bora fazer em outro canto, né? Na parte econômica, a gente vai tentando, eu acho que depois a gente acaba conseguindo equilibrar, né? A parte tecnológica. Tenho eu a esperança que sim, pelo menos, né? E eu digo para ele, gente, não vai para Lan House. Lan House é mó, sabe, quentinho, todo mundo juntinho, com o calor dos computadores, quase que um criadouro de Covid, né? Então, não faz na mão, tira foto no celular, aplicativos, fora o stop motion, que tem a parte gratuita, tem scanner gratuito, e eles mesmos trazem um monte de novidade que eles encontram para tentar, sabe, reverter essa situação. E eu acho que é isso, tá? Até porque a gente não tem nenhum telão de 35 milímetros para mostrar mesmo. Então, vamos ficar na nossa área, né? Na questão da inclusão afetiva e de diversas pessoas que não são típicas, vamos falar assim, né? São atípicas e estão vivendo aquele momento ali de integração, eu sinto que elas têm ficado mais retraídas do que o normal. O espaço diminuiu ainda um pouco mais. Então, o que eu tenho feito é acabado a aula antes e ficado um pouquinho depois para poder deixar essas pessoas me procurarem, porque eles é quem tem que procurar e não a gente, né? Sim. Então, assim, está sendo difícil, mas até agora a gente não perdeu pelo menos nenhum aluno ainda por causa disso. É difícil, viu? Essa parte que eu acho que é o maior desafio mesmo. Por exemplo, o nosso curso ele não utiliza software proprietário mesmo. Então, assim, vocês estavam falando do Krita, a gente utiliza o Krita, o Blender desde o começo, desde 2009, quando o curso foi criado ali, é tudo open source, né? Então, eu acho que essa já é já pensando exatamente nisso, né? Nessa dificuldade. Por exemplo, tem até para as bolsas de monitoria, a Universidade Federal abriu uma opção de uma bolsa para pessoas que eles colocaram na categoria de ações afirmativas, que seriam bolsas, você teria que ter 25% das bolsas a oferecer para ensino-aprendizagem ligados às pessoas que são cotistas. Mas, curiosamente, agora, desde a pandemia para cá, a gente tem tido dificuldade no nosso departamento de preencher essas vagas. Não estão aparecendo alunos cotistas interessados em serem monitores na área de animação, especificamente. Então, assim, não sei se realmente o cenário caótico que a gente está vivendo, né? Porque a gente tem aberto esses editais constantemente e só preencheu, são 3 vagas, só uma foi preenchida.
E a gente tem divulgado muito isso, né? Então os alunos têm que só comprovar que eles são cotistas, né? E aí, claro que tem um processo seletivo, mas não estão aparecendo candidatos dos cotistas. E é um programa de inclusão, inclusive, né? O programa é de inclusão. Então, agora, a gente está percebendo, talvez seja o momento, talvez seja realmente o ensino remoto emergencial, seja a situação que esses alunos estão passando, que me parece ser, com certeza, muito mais complexas, né? A falta de equipamento é a primeira mesmo, você está lidando com imagem e movimento, então você, né, imagina a partir daí, né? Mas... Vai lá, Ismael. Eu acho que essa coisa que vocês estão falando de open source, eu vou entrar aqui como o outro lado. Eu uso muito o Maya, porque é o software pesadão da indústria, né? Não tem jeito. Se for em qualquer estúdio grande, os caras estão Maya, as empresas de publicidade e tal. E o bom lá da Veiga é que a gente tem os dois professores, um que dá aula no Blender e outro que dá aula no Maya. Então, a gente tem esse lado que aí o aluno pode, por exemplo, utilizar outro software na minha matéria. A gente deixa isso, né? E aí o próprio outro professor passa essas aulas que ele gravou para o aluno que não consegue baixar o Maya. Mas uma coisa que eu vi que mudou muito na Autodesk, que é a coisa por causa da pandemia, eu acho, é a coisa da licença. Hoje em dia é muito rápido o cara chegar, ele é aluno da Veiga, aluno da PUC, ele tira o print da tela dele, manda para a Autodesk, em 20 minutos ele recebe a licença para poder utilizar o software. Como educativo, é isso? Como educativo, na hora, cara, assim, é muito rápido. Eles mudaram muito isso. Eles passaram agora, assim, em 20 minutos o cara recebe a licença e já começa a usar. Tipo, gente, eu vou começar a aula, se alguém quiser, você já pode utilizar, porque daqui a pouco vocês vão receber o e-mail, né? Então, isso mudou bastante e é uma coisa muito legal, né? Que a gente não via antes nos softwares pagos, né? Essas coisas do software pago. Muito legal você estar divulgando isso, Ismael, porque acho que muita gente não sabe, né? Você vai, coloca o print da tela, tira foto da tua carteirinha de estudante, manda, você tem 1 ano de licença da Autodesk, do Maya, do 3D Max, qualquer software. E é só comprovar É chatinho, né? Tem que preencher, mandar foto, mas aí é rápido. Não é chatinho, não. Aí quando você estiver matriculado, né, Ismael? Você só renova a licença, não é isso? E aí se você continuar matriculado, você renova a licença. Você tem 1 ano, eles te dão 1 ano de software gratuito, que é um software caríssimo, se você fosse comprar. E agora ainda tem a versão Indie. Que é mais Não, é a mesma coisa, só que você paga... Você não pode ganhar mais de 200 mil reais por ano, como se fosse um MEI. Aí você pode usar ele, você paga R$90 por mês, como se fosse um Adobe, né, da vida, e você tem o software por 1 ano, pagando R$1.000. Se você quiser trabalhar com ele, né, tipo, se você é profissional e faz uns freelas, essas coisas, né, e a empresa exige que seja o Maya, você com R$1.000 você consegue a licença dele Indie, né? É a licença Indie que eles estão chamando. Que é uma coisa que surgiu agora também. Então, não tinha no Brasil isso. Tinha lá fora, aqui não. É muito bom para quem está começando, né? Saber essas informações. O cara acabou de se formar, ele precisa usar o Maya em casa, ele pode comprar a versão Indie, pagar R$1.000 com um freela, sei lá, um freela legal, você paga uma licença dessa e já usa ele o ano inteiro, né? Bacana. Gente, queria que vocês tivessem... Diga, Claudinha, desculpa. Eu ia fazer uma última consideração, que eu ia acho... falar, fazerem suas considerações finais, né? Era isso que eu ia falar mesmo. Vocês ficarem à vontade, né? Desculpa de interromper, mas era exatamente para isso, tá? Não, é que
A gente estava falando sobre a questão de gravar, não gravar aula, se isso aumenta a dificuldade dos alunos se colocarem, que eu acredito que sim, né? Aí, semana passada, uma aluna chegou para mim e falou, Claudinha, eu estou precisando dormir, eu tenho que dormir. Eu não vou poder assistir a aula. Você grava? Eu disse, não. Ela fez, então tá, eu gravo a tela. E eu achei ótimo. Entendeu? Porque ela fica com conteúdo ali, deu rec, gravou, vai assistir a hora que ela puder e vai poder dormir. Porque, de alguma maneira, a gente vai ter que ter de volta um pouco, né, do nosso tempo de magistrado. A gente não pode ser magistrado o tempo todo. A gente não pode acordar professor, dormir professor, sonhar professor, né? Na sexta-feira, às 11h30 da noite, eu recebi pelo Discord, que eu não sei porque estava apitando no meu celular, uma aluna chamada Dona Banana. E ela dizia, Cláudia, me ajuda. Eu fazia, meu Deus, quem é Dona Banana? Tá? Até agora eu ainda não consegui descobrir. Mas no Discord, onde teoricamente é um laboratório virtual, que é o que a gente tem feito, né? E assim, eu não estaria num laboratório físico numa sexta-feira às 11h30 da noite. Então, a gente vai ter que realmente saber como é que vai ser esse híbrido. A gente já percebeu que a questão híbrida ela pode trazer vantagens, mas a gente também tem que olhar para o professor. Tá? Para fechar, eu queria falar que assim, todos nós estamos nos reinventando, como o Xande disse, sem tempo para isso, mas foi no susto, né? E a gente vai ter que lidar com isso e saber aonde é aquele horário precioso que a gente, sabe, coloca todas as informações juntas para que elas possam acontecer e que elas não se tornem dispersas, que é esse meu grande medo com a educação à distância. É isso. Eu acho, Cláudia, assim, a gente pensando que daqui para frente algumas atividades possam ser feitas de maneira híbrida, né? E eu acho que isso abre um campo também dos fóruns online, para os alunos participarem, para os alunos postarem links. E isso tem sido uma dinâmica bem interessante também, que eu até esqueci de mencionar, porque às vezes na aula você está com aquelas informações muito técnicas ou do conteúdo da aula e alguém joga um link, olha o trecho dessa animação, né? E de repente a coisa para um pouquinho e as pessoas começam a falar especificamente sobre aquilo. Então, assim, tem uma resposta ali que na aula presencial era diferente isso. Né? Eu acho que uma outra coisa interessante é que quando eu tive pessoalmente que condensar as informações assim, da metodologia que eu estava propondo, que eu tinha em aula, que às vezes eu improvisava na aula, e ali eu tive que concatenar essas ideias todas num slideshow com áudio falando, porque as aulas foram todas assim, e com trechos de animação, e às vezes fazendo animação lá, essas videoaulas. Né? Muitas coisas ali, eu acho que ficaram mais claras. É difícil a gente falar isso, que a gente precisa do olhar cego, né? De alguém que não, né, que você já está acostumado com o processo também, você precisa de alguém da monitoria falar, será que tá bom? Assiste a videoaula. Isso é uma coisa que a gente faz uma troca também com os monitores, né? Será que tá bom? Aí falta mais alguma informação? Mas eu acho que aquele conteúdo ali das videoaulas melhorou, inclusive, a apresentação para as aulas que vão vir a ser presenciais, entendeu? Na minha opinião. Então, eu acho que quando você se depara com um novo desafio de ensino, você está sempre aprendendo, sempre compartilhando, e você está agregando conhecimento que você vai utilizar ali para frente. Então, esse eu acho que é o ponto positivo. E agradeço muito, Alexandre, pelo convite. Tá muito legal. Valeu. Um prazer. Gente, desculpa, pode repetir o último ponto que eu tive que resolver coisas da vida? Não, eram considerações finais de todos, né, sobre essa questão, né, da pandemia, do ensino, do que vem pela frente. Sou eu ou Ismael? Pode ser, tanto faz. Tá. Posso falar, se você quiser. Eu posso falar também. Vai você, vai. Ok, gente. Eu acho que sim, nós temos novos desafios
porque o mundo mudou de alguma forma por causa dos enfrentamentos da pandemia. Acho que não só na relação de trabalho, acho que muitas coisas, né? Acho que muitas questões estão vindo à tona. Isso que a Claudinha falou sobre a gente começar a parar porque a gente é médico, né? Mas às vezes você sexta-feira à noite, eu já tive sábado 3 da manhã, subiu a janela do Facebook, né? Mas isso eu acho que e exigindo a resposta imediata, né? Uma resposta imediata. Eu acho que você vai fazer parte de uma nova educação também. Eu acho que a gente também vai ter que dizer, olha, é sábado 3 da manhã, cara, eu não vou te responder, desculpa. Entendeu? Novos combinados, né, que tem que ser feitos, né? É isso. Entendeu? São conversas que tem que existir. Eu já tive essa... E assim, é uma conversa também, e aí é uma coisa que eu queria ter falado até no tópico anterior, uma conversa até com uma empatia maior, do tipo, cara, eu sei que você está dizendo... Assim, 90% das minhas conversas com os alunos, nessas circunstâncias, foi: eu sei que você está desesperado por causa do trabalho que provavelmente está chegando a data. Está chegando o prazo. Eu sei que você está nervoso. Calma, tá? Fica tranquilo. Espera quarta-feira, na hora da aula, que a gente vai conversar sobre isso. E, se for o caso necessário, te dou mais um prazo para você me entregar. Entendeu? Porque não é só para passar a mão na cabeça, não. A gente está vivendo uma época, cara, que não dá para tratar o aluno presencial como se for, porque justamente ele divide aquele computador com outras pessoas, ele não tem o computador para todo mundo. Em alguns casos, né, por questões, por necessidades, ele precisa de uma atenção a mais que não está dando conta. Então é hora que você também vai botar essa coisa na cabeça e, cara, não é pão, queijo, sabe? A pessoa está mandando 3 horas, mas ela está desesperada. Então, o que o Gabriel está falando é muito importante, que é uma questão humana, né? Que estamos tratando com seres humanos que estão passando por dificuldades psicológicas, emocionais, e o professor, eu acho que é muito importante entender, né? Eu acho que sempre, isso que você falou, eu acho que é fundamental, esse cuidado com o outro, né? É muito importante, né, cara? Total. Sabe, ao invés de sempre a gente sabe, cara, são 3 horas da manhã, deixa de ter noção, não. Cara, calma, sei que você tá nervoso. Quarta-feira a gente conversa, eu prometo que a gente vai ter todo esse... Quarta-feira eu digo que é a hora da minha aula, né? A gente conversa e eu juro que, se for o caso, eu te dou mais um prazo. Não fica nervoso com isso. Eu acho que também essa empatia é necessária. E eu acho que também a gente vai ter... Eu acho que isso é uma coisa que vai ser importante pra gente também levar para quando a gente retornar a esse novo normal. A gente entender que o mundo que a gente vai encarar agora não é um mundo igual ao antes da pandemia. Não. E vamos ter que aprender muita coisa de novo juntos. E esses espaços como esse, por isso, Alexandre, agradeço de coração esse convite, porque espaços como esse, onde a gente possa trocar realidades diferentes, lugares diferentes, são essenciais. Um prazer, cara. E eu só queria falar, só um parênteses também, isso que você acabou de falar, que a gente aprende muito com os alunos, né? Cada vez mais, nesse momento, eles trazem, né? Claudinha estava falando dos aplicativos dos meus alunos crianças. Eles trazem aplicativos que eu nunca ouvi falar, de edição, de imagens, de recursos, né? E isso é muito legal, a gente ter essa humildade também de estar sempre aprendendo, né? Eu acho que isso é maravilhoso. De aprendizado, né? É aquela coisa de você ser generoso e compartilhar, né? Porque é um aprendizado, cara, constante. A gente aprende muito tentando ensinar alguma coisa, um pouquinho que você sabe. Isso faz uma grande diferença mesmo para a educação, né? E ainda mais, só para um detalhe, né, cara? Ainda mais no momento que você tem educação sendo colocada assim, num local tão... numa situação assim tão triste, né? Ser relegada a um plano tão... da educação pública em si, né? Há todo um pensamento de tentar... a questão mesmo desse governo que a gente está enfrentando, assim, é uma situação que isso, eu sei que vai passar, né? Porque sem educação a gente não vai para lugar nenhum. Nós não temos direção, não temos, né? Não tem sentido, né? Mas é isso. Mas o que está sendo atacado é a educação.
Pois é. Por isso mesmo, né, Cláudia? O objetivo é esse, né? O objetivo é muito, muito claro, né? Uma estratégia mesmo, né? Mas eles não sabem que os professores recebem chamadas 3 horas da manhã do sábado. Recebem, entendeu? Pensam sobre o assunto. A pessoa tem até meia-noite para entregar. Você pode me responder, por favor? Eles não contavam que a gente fosse assim, do jeito que a gente é. Exatamente. É uma coisa que a gente está aprendendo mesmo, vocês falaram aí, né? Eu acho que vale ressaltar isso. Como eles estão ensinando para a gente, né, a necessidade que eles estão tendo e que eles estão passando. Eu vejo uma diferença, por exemplo, da galera que estava online, quer dizer, que estava presencial e passou para online. Essa galera meio que ficou de saco cheio. Mas também tem o lado da galera que entrou online, né? E essa galera está muito empolgada, porque é a única forma que eles têm para estudar. Inclusive, eu peguei uma turma esse semestre que eu fiquei impressionado, que eles criaram um grupo de Discord entre eles e veio do melhor aluno para ensinar para os outros. Que é uma turma de modelagem 3D, que não é uma coisa fácil, né, de aprender pela primeira vez. Então, eles me falaram, professor, a gente tem um grupo de Discord dos alunos, inclusive ele está aberto aqui, igual a Cláudia falou, junto com a aula. Na aba ao lado. Junto com você falando, o grupo de Discord está rolando. Aí eu falei, não me bota no grupo, porque eu quero dar aula aqui e vocês se viram no lar. Tá? Depois, quando acabar, quem sabe vocês me botam nesse grupo aí, mas é muito legal isso. E o aluno que é bom pra caramba, que ele nunca tinha, que tem o dom, né? Ele tá ajudando e eles têm essas ferramentas deles, né? Que são as ferramentas que eles estão acostumados a usar, coisas diferentes. Eles estão se ajudando também. O pessoal que veio só do online, né? Que é essa galera nova, que eu acho que é o novo normal, que não é normal, mas é o novo, né, que está acontecendo aí com relação à educação, né? Tem muita coisa que vai se manter, eu acho. Bacana, Ismael. Acho que o pensamento solidário é cada vez mais necessário, né? Eu acho que, sem dúvida, essas iniciativas de solidariedade são muito importantes, né? Que isso seja espontâneo e que cada vez mais seja estimulado, né? Sim. Mas, então, gente, queria muito agradecer a vocês todos, foi uma honra, e que a nossa conversa aqui possa também ser muito importante para professores e estudantes aí do Brasil todo, de outros países também que puderem nos acompanhar, porque eu acho que isso é o que todos estão passando na educação, e esses exemplos que vocês trouxeram aqui são muito importantes para serem pensados e transformados, e estarmos sempre nos reinventando. Gabi! Estrela aqui da conversa. Eu que agradeço, Xande, muito obrigada. Foi uma tarde ótima e foi bom refletir aqui com todos vocês. Obrigado, foi ótimo, gente. Eu queria só falar rapidinho que o Animarte esse ano ele foi planejado para um evento presencial e teve que ser readaptado para um formato online, né? E na questão dos workshops, nós chegamos a pensar em propor workshops que seriam com uma turma fechada, com turmas fechadas, né? E fizemos uma opção por vídeo propostas. O Gabriel, inclusive, ele é um dos professores que estão com propostas de workshops aqui no Festival Animar, que é para tentar isso alcançar um número cada vez maior, né? A ideia era não fechar um grupo, e sim tentar que esses conhecimentos sejam cada vez mais difundidos, né? Que a gente consiga que essas sementes voem para cada vez mais longe, né, para lugares onde elas possam ser férteis, né, novos plantios. Então é isso, gente, é um prazer, tá? E foi uma honra conversar aí com o pessoal do Ceanima. Vocês querem falar alguma coisa, só uma mensagem do Ceanima, de quais são próximas atividades, se tem alguma coisa em mente? Tem, só que eu não me lembro a data. Setembro. Estaremos chegando, ele vai olhar a data, tá? E vamos pedir para que todo mundo mande filmes, tá? Inclusive vale para alunos em geral. A gente está abrindo cada vez mais que a gente pode. Porque vai ter a sessão só de filmes e vai ter a sessão de textos. Então, acho que a gente vai conseguir abranger um pouco mais o nosso leque.
né? E cresceu muito online. O Cianima trouxe muita gente que a gente não conhecia do Brasil inteiro, várias pessoas estão participando, eu estou achando muito legal. O Cianima 2021 vai acontecer de 21 a 24 de setembro, tá? Então, pedir para a galera entrar lá no site cianima.org, cianima.org só, né, Claudinha? Só. Tá com as chamadas, mas também nas redes sociais que a gente vai lançar as chamadas para apresentação de trabalhos também. E, Alexandre, eu posso só aproveitar um último microsegundo. Eu acho que todo mundo nessa sala vai concordar que a gente gostaria de dedicar esse momento também ao nosso querido e amado professor Antônio Moreno, que nos deixou, né, na última semana. O Moreno, acho que foi aquele que abriu as portas para os mestres da animação na universidade. Então, é essencial, assim, estar dedicando esse momento aqui. Ele é uma grande referência, acho que para todos nós, e ele abriu o Festival Animarte, a Claudinha. Exatamente. O primeiro edição do Festival Animarte, então nós abrimos com o Antônio Moreno, e ele, depois de outros anos, ele sediou o Festival Animarte na UF, ele foi anfitrião, então deu todo o apoio. Foram, acho que, 2 ou 3 edições que foram realizadas na UF, graças ao nosso querido Antônio Moreno. Então, acho muito justa, assim, essa lembrança, essa homenagem a esse grande ícone, grande, né, figura da animação brasileira, né? Que agora ele esteja aprontando muitas com o estilo em algum lugar. Um grupo fotograma qualquer. Um grupo fotograma lá. Então tá, gente. Ok. Beijos. Beijos, viu? Tchau, galera. Até mais, gente. Tchau.